todos que nos assistem. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa nossa rodada de debates, mais uma rodada de debates do 17º Panorama Internacional Coisa de Cinema. Eu vou dar uma pescada aqui. Vou botar aqui do meu ladinho para poder não ficar olhando para fora do vídeo. E eu gostaria também de agradecer... Ai, já começou a cair a galera. Aí, Luan, voltou. E eu gostaria de agradecer a presença dos diretores que estão aqui, que é o Bernard Lessa, o Caio Salles e Luan Santos, que viria com a Letícia, mas está aqui representando ele, a si próprio, e a Letícia Cristina. São diretores que compõem a Competitiva Nacional 4, do qual também temos um filme de Safira Moreira, que infelizmente não pôde estar presente. E eles toparam dividir um pouco dos seus filmes e suas visões de mundo aqui com a gente, né, do Panorama Internacional Coisa de Cinema. E eu estou bem curiosa para esse debate, porque os filmes eles têm pontos de conexão muito plangentes, apesar de serem diversos, né, entre si. Então, eu estou bastante curiosa assim, para saber de vocês, para ouvir vocês sobre o processo do filme, sobre como tudo aconteceu, mas antes. O Panorama Internacional Coisa de Cinema, este ano, conta com o patrocínio do Instituto Flávia Bubac e o apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura da Bahia. E aí eu vou passar para as apresentações. Primeiro, começando por Bernard Lessa, que é o diretor de A Matéria Noturna, do longa-metragem A Matéria Noturna. Bernard é produtor e realizador de cinema com base em Vitória do Espírito Santo. Sócio fundador da Rede Filmes, realizou os curtas-metragens Tejo Mar, de 2013, Sopro, Uivo e Assobio, de 2015, e A Casa Térrea, de 2017, exibidos nos mais importantes festivais brasileiros. A Mulher e o Rio, seu primeiro longa-metragem, estreou no 52º Festival de Brasília. A Matéria Noturna, seu segundo longa, que é sobre esse longa que nós vamos debater, foi premiado como o melhor filme na Mostra Futuro Brasil para filmes em finalização do 52º Festival de Brasília também, e teve sua estreia em outubro de 2021, outubro desse ano, no Olhar de Cinema de Curitiba, onde recebeu menção honrosa na categoria Melhor Filme Brasileiro em Competição. Já Caio Salles, aqui com o curta Angostura, é cineasta e mestrando no programa de pós-graduação em comunicação da UFPE. Desde 2011, dedica-se a projetos que articulam educação e cinema, como Escola Engenho, Oi Cabum, Inventar com a Diferença, Cine Cabeça e Cartas ao Mundão. Entre suas produções autorais estão Os Filmes que Moram em Mim, de 2015, e o mais recente, Hashtag 2020, atualmente em fase de distribuição, exibido em festivais como Dobra, Festival Internacional Experimental, e terceiro Festival Experimental Experimental Film Guanajuato. Espero que eu tenha falado certo, Caio. E Luan Santos, de Os Dias com Você. Luan Santos é graduando em Cinema Audiovisual pelo UFRB, em Cachoeira, Bahia. Atua como diretor, roteirista e diretor de fotografia, montador e colorista em produções independentes. É integrante do PET Cinema, que se articula na interface de cinema e educação. Atuou como curador no 7º e no 8º Cine Virada, Festival de Cinema Universitário da Bahia, e da 2ª e 3ª Manduca, Mostra de Cinema Infanto-Juvenil de Cachoeira, em 2019 e 2021. Atuou na curadoria do 5º Rota, Festival de Roteiro Audiovisual, em 2021. Ai, peraí. Elaborou a proposta de curadoria da mostra Narrativas Encruzilhadas no Tempo Espiralar. Adorei o nome, gente. Eu vou até repetir. Narrativas Encruzilhadas do Tempo Espiralar, uma coisa super exu. Coisas que nós estamos precisando, né, como reinvenção da linguagem de cinema. Aprovada na convocatória Telas Abertas do Aparelho Cultural Vila das Artes em 2021. Dirigiu e montou as obras Mil Vines, Suíte Cachoeirana, Os Dias com Você. O primeiro é de 2019, Os Dias com Você, 2021. Praia dos Tempos, 2021, que participaram de festivais e mostras de cinema. Vamos começar, então, por Bernard.
Uma coisa, eu vou começar fazendo uma consideração, uma pergunta, e também como isso trata-se aqui, não só, né, é um debate, não só debate, mas também é um bate-papo, eu queria deixar vocês também muito à vontade para conversarem entre si. Inclusive, eu acho que a troca vai ser bonita e necessária se for dessa forma, né? Todo mundo... eu vou lançar as primeiras perguntas provocação, e depois, se vocês quiserem interferir, contribuir, por favor, é bem-vindo isso, né, nessa nossa egrégora aqui. Então, Bernardo, A Matéria Noturna é um filme que eu achei demasiadamente corajoso, justamente por ter uma noção de tempo expandido. Né? Ele se trabalha nessa noção de tempo expandido, tempo em fluxo. Né? A decupagem é uma decupagem quase invisível, porque o tempo está escoando ali. É um pouco isso que o Luan fala aqui nessa espécie de narrativas encruzilhadas, né, de tempo espiralar. É um tempo que escoa. E esse tempo expandido, atmosférico, o estado de ânimo dos personagens, o estado de espírito dos personagens é demonstrado nesse escoar da realidade. Né? Não é uma atuação que você tem que entrar no jogo da fé cênica, né? Você tem que entrar no jogo da verossimilhança. É uma atuação muito também que é dada, que é demonstrada a partir dessa realidade que escoa em frente ao redor da câmera. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi a construção desse tempo nesse filme e também do simbólico, porque o simbólico nesse filme ele está muito também atmosférico, ele está demonstrado ali no campo das sutilezas. E então essas duas coisas, né, você ter esse tempo expandido e colocar e apostar na sutileza para falar sobre o mágico, sobre o simbólico, é de uma coragem muito grande. Haja visto que dentro da linguagem do cinema a gente está começando a se desacostumar de uma coisa mais decupada, né, de uma narrativa mais canônica e fragmentada. Então, eu queria ouvir de você como foi trabalhar nesse espectro, né? Beleza. Se jogue. Caio, se parabenizar o panorama. Acho que a gente do cinema, a gente sempre chora um pouquinho quando um filme passa online, assim, a gente trabalha muito, muito, muito para fazer o filme de uma maneira que ele está ligado muito à presença, né? Então, acho que você vem falando dessa coisa do tempo, e eu acho que Matéria Noturna é um filme que está ligado, às vezes, mais a uma dimensão de presença que a uma dimensão de sentido. Então, acho que na narrativa clássica, às vezes, a gente cobra muito sentido e me interessa muito a presença, me interessa muito a respiração dos corpos. Antes de você ver o personagem pela respiração dele, pelo modo de andar, e não só pelo modo como ele age com o outro, como ele age, o que ele fala, o que ele faz, entendeu? Pelo modo como ele é internamente, pelas hesitações. Então, acho que de forma presencial aí em Salvador, enorme, assim, porque eu tenho uma de criança, eu sou do Espírito Santo, e a gente sempre orbitou ali, mudando dos meus pais, eu fui chegando mais próximo de Salvador, e aí tem a amizade com Safira, que faz a direção de fotografia do filme, o Lucas Carvalho também, que faz a trilha, então o filme tem um pezinho em Salvador, tem esse pezinho na Bahia, é uma narrativa que fala da diáspora, é uma narrativa afroatlântica também, então só aí a gente já tem um elo muito grande, Espírito Santo, Bahia. O Matéria Noturna é um filme que foi realizado com edital de curta-metragem. Foi uma assim, pauleira a gente rodar esse filme. Esse filme foi rodado com um edital de R$80 mil. A gente botou o filme na lata, acabou o dinheiro, e depois eu comecei a editar, e aí conseguimos esse prêmio no Festival de Brasília, que possibilitou a gente ter acesso a alguns prêmios de finalização mesmo. A gente teve prêmio de mixagem, prêmio de cor,
E a gente também passou no edital estadual aqui de finalização, que a gente complementou essa finalização. A pandemia, ela chegou, dificultou um pouquinho esse processo de finalização, né? Principalmente para um filme com tão pouca grana, dependendo de tantas pessoas e de tantas parcerias para acontecer, mas é isso, está aí, tá vivo, passou agora no Festival de Curitiba e agora vai nascer na tela efetivamente de forma presencial no Panorama. Bem, eu acho que não tem como falar do Matéria Noturna sem falar de uma dimensão do mistério, que eu acho bastante interessante, assim, né? Dentro desse campo do simbólico, dentro desse campo da narrativa, que é, assim, sempre... E eu vi que o Panorama vai trazer o John Carpenter para o cineasta homenageado, e eu acho que o filme ele flerta um pouco com esse cinema do John Carpenter nessa criação de mistério. Eu acho que no filme de suspense, a parte que me interessa é o primeiro terço do filme, que é essa criação de uma atmosfera de mistério. Assim, acho que depois, nos filmes de suspense, a gente acaba tendo que resolver esse mistério, e aí eu sempre acho ruim, assim, porque o mistério não se resolve. O mistério é uma questão de fé, assim, ou você acredita, ou cada um dá a sua solução para um mistério. Você pode dar uma solução espiritual, você pode dar uma solução psicológica, você pode dar, sabe? Você tem N formas de lidar com a mesma questão. Então, acho que a Jaiane ela é apresentada no Matéria Noturna como essa criação desse mistério, como essa criação dessa deriva, né, dessa personagem. Eu acho que a deriva é um termo que une esses dois personagens, o Aissa e a Jaiane, cada um na sua deriva, cada um na sua carência, cada um na sua abertura para o mundo, né? E é justamente quando essa deriva e essa carência dão uma abertura para o mundo que eles se encontram. Então, acho que a paixão também está um pouco ligada a a paixão e o surgimento do amor está ligado a esses momentos de uma certa queda ali desse eu proeminente, assim, sabe? Dessa abertura para o mundo, dessa necessidade de encontrar no outro algum tipo de completude. E aí que nem sempre é retribuída dessa maneira, nem sempre é uma completude realmente completa, assim, né? Às vezes tem falhas, às vezes a gente encontra pessoas, acho que a gente encontra pessoas incríveis durante a nossa vida, mas nem sempre a gente está no mesmo momento, nem sempre os ritmos batem. Então, tipo, às vezes você tangencia uma pessoa e vai fazendo assim. Tem outras que você encontra e está mais próximo, mas em algum momento faz assim. E tem outras que você encontra e realmente o caminho está indo para o mesmo lugar. Que não significa que vai continuar também depois, né? Mas acho que a paixão é um pouco sobre esse encontro, sobre essa encruzilhada de duas pessoas, assim, né? Usando o termo que o Luan coloca ali. E Exu é algo fundamental para a gente pensar esse tempo, né? No filme, a Jaiane é filha de Ansan, então acho que Ansan tem ali tem uma chave de leitura a partir dessa informação, que é uma chave de leitura importante também. Tem o raio que fecha ali aquela primeira parte. Então, assim, de alguma forma, se você vai para uma chave assim, você tem uma certa completude nessa noção de mistério, né? Mas, se não, você fica esperando que volte uma resolução desse mistério no final, que nunca vem. Queria pegar uma parte nisso que você está falando, que eu acho muito interessante, quando você coloca a questão da deriva. Quando você traz a noção da deriva, e aí já eu quero continuar te ouvindo, mas já passando também o debate um pouco para os meninos. Quando você fala dessa questão da deriva e depois os símbolos de Exu, para mim foi muito representativo, não sei nem se isso foi pensado, mas foi muito representativo quando ela é assaltada, a identidade dela está no chão da rua, sabe? Tipo, isso foi para mim é muito simbólico de Exu, assim. E a borboleta, e depois, antes da tempestade, a borboleta também é o signo de Ansan. Mas, assim, quando você traz a deriva, aí agora na sua fala, eu me lembro do mar, que ela começa olhando para o mar. Que é o que os une, né? Que é o que nos une. É o que os une, exatamente. Uma nação transatlântica. Isso. Completamente. Isso. Aí eu fiquei pensando, assim, se eu tivesse que definir seu filme, tá, mania de jornalista, né? Se eu tivesse que definir seu filme em uma frase, eu diria que enfim, os personagens são duplos unidos pelo Atlântico, né? Pela mesma Iemanjá. Se eu não me engano, a senhora que lê a mão dela meio que fala de Iemanjá também, ela fala de Ansan, mas enfim, eles são unidos pela mesma Iemanjá que você evoca de alguma forma naquele filme.
Uhum. Então, falando um pouco, né, vou passar a bola para a Luan, porque tem uma deriva também, né, no seu filme, Luan. Não é uma deriva tão pronunciada como no filme de Bernard, mas tem também um trânsito, né, uma coisa, algo que Bernard falou também no início, né, uma presença que hoje em dia já tem outras nuances, tem outras formas de estar presente, né? Aí eu queria que você falasse um pouco dessa deriva amorosa, na verdade, né? Dessa desconstrução amorosa que você faz da realidade. No filme que vocês fazem, né? Que é você e Letícia. No filme de Bernard, existe mais uma noção desse tempo em fluxo, desse tempo que vai construindo um mistério, né? Desse tempo tenso, que se adensa a cada minuto que passa. No seu filme existe uma desconstrução amorosa desse tempo. É como se a fragmentação desse tempo pelas redes sociais, pela aqueles fragmentos que você apresenta, é como se essa desconstrução criasse também essa tensão desse tempo que vocês não querem que passe. Eu queria que você falasse um pouco também a respeito. Gente, eu estou tendo uns delays, viu? Por isso, se eu cortar você, se eu fizer qualquer coisa, é porque eu estou tendo uns delays. Mas, por favor, Luan. Então, eu tô falhando um pouco, então se eu falhar, vocês me dão um toque aqui no chat. Enfim. Mas é uma ótima pergunta, sim. Foi tipo, desses deslocamentos que eu tava fazendo nessa época, tipo, que a gente fez também, porque a Letícia, ela se mudou pra Bahia em 2018, né, pra estudar na UFRB junto comigo. E, tipo, durante a pandemia a gente ficou muito tempo junto, tipo, morando junto, e ela não tava conseguindo voltar pra São Paulo por causa tipo, da pandemia mesmo, de os voos estarem, tipo, com restrições, as passagens caras também. E aí eu não tinha conhecido a família dela e eu fui pra lá no final do ano Luan tá falhando. depois. Você ainda está entre nós, Luan? Ele travou. Bom, deixa eu ver se ele volta. Deixa eu dar os. Oi, tá... Agora voltou. Você voltou. Pronto. Aí, então. Pronto, voltou. a minha internet está péssima, eu peço desculpas. Imagina. Pode Então vou continuar. retornar um Coisa pouco. do. Sim, por favor. Pronto, a gente foi para São Paulo, né, para a cidade dela, em Itapevi, tipo, para conhecer a família dela. E, enfim, foi muito bom, assim, mas tinha essa questão já do tempo, que ia ficar somente um mês. Então, meio que a gente tinha que fazer, tipo, muita coisa junto, tipo, naquele mês para aproveitar a cidade, para aproveitar a companhia dela, porque eu também não sabia quando ela ia voltar. Então, a gente estava meio incerto quando ela ia voltar para cá, então a gente tinha que aproveitar esse um mês. E, tipo, nesse meio tempo a gente estava tendo aula online e foi quando surgiu a proposta para fazer esse exercício, né? É um exercício feito para novas tecnologias aplicadas ao audiovisual. Então a gente queria experimentar tipo, com coisas que a gente estava vendo, de Google Meet, enfim, de rede social, para tentar, enfim, fazer um filme bem, tipo, bem fragmentado também. E aí, tipo, de início a Letícia sugeriu pra gente fazer um filme sobre o nosso relacionamento, mas eu não queria, assim, eu não queria expor, tipo, pra sala nosso relacionamento. E aí, tipo, durante o processo, eu fui vendo que o filme tava, tipo, muito influenciado, tipo, pela nossa relação. A gente tava, tipo, tentando fazer um filme, tipo, de cotidiano mesmo, das coisas que a gente fazia no dia. E o nosso dia era repleto, tipo, pela presença de um e do outro juntos, né? E aí o filme foi se tornando isso, e aí eu, enfim, tipo, engajei na ideia dela mesmo, e a gente começou a montar esse filme a partir desses poucos dias que eu ainda tá aí em São Paulo, e essa questão da deriva é muito interessante, porque a gente teve pouquíssimo tempo para montar o filme, assim,
tipo, meio que recriar essa experiência que a gente estava tendo em um filme, então foi bem desafiador, assim, o processo de montagem. É um filme que aconteceu basicamente na montagem, tipo, a gente já tinha fotos, algumas coisas, e a gente foi vendo como a gente é, reconstituiria essa relação tipo, presencial da presença em meios audiovisuais, em meios online, tipo, que era o que a gente estava tipo, usando bastante naquele momento, né? E aí tem esse processo meio de... É uma letargia mesmo, temporal, que a gente tenta colocar no filme, que é meio para tipo, fazer durar esse momento também. E aí tipo, tem uma questão também que é meio que uma antecipação da saudade, assim, o filme. É meio que um preparativo para a despedida. E depois, posteriormente, tipo, tanto eu quanto ela, a gente assistia muito quando estava tipo, longe um do outro. Então o filme ele tipo, se constitui enquanto ponte mesmo entre eu e a Letícia, e também como uma espécie de carta, assim, tipo de mim para ela e de ela para mim, assim, porque até o título acho que evoca essa dualidade também, essa ponte, porque porque é tanto eu falando com ela quanto ela falando comigo. E aí foi bem interessante o processo de montagem, assim, porque apesar de assinar como um documentário, ele foi montado quase como uma ficção mesmo, a gente vendo o que encaixava e o que não, a gente recriando algumas coisas. É, tipo, a cena final, quando eu tô, tipo, indo pro aeroporto, já era quando eu, tipo, de fato, tava voltando, assim, e a gente tava montando o filme já naquela época, então a gente tava, tipo, meio que aguardando eu viajar para ter aquela imagem também, então tinha um pouco de preparação tipo, nessa despedida, que era uma preparação emocional, mas também uma preparação para o filme, assim, para tipo, para filmar essa despedida, né? E aí, tipo, no final, tipo, tem uns áudios de WhatsApp também, que foi um lugar que a gente encontrou para fazer essa ponte, tipo, mesmo à distância entre a gente, né? Tipo, já que naquele momento a gente já estava separado. Enfim, eu acho que é um pouco disso. É um filme que eu gostei muito do processo de montagem mesmo, justamente porque eu acho que tipo, foi uma direção em conjunto que deu super certo, assim. As nossas ideias fluíram muito bem. Eu acho que é um filme que funciona para nós dois muito bem, assim, enquanto declaração de afeto para o outro mesmo. É, tipo, saiu até uma crítica, né? O filme participou do Metrô e saiu uma crítica dizendo que o filme funcionava muito para a gente, tipo, no nosso contexto, assim, particularmente, mas não para outras pessoas. E eu concordei muito com isso, sabe? Porque eu acho que o filme é muito íntimo mesmo, sabe? E tipo, tá muito dentro do nosso Não contexto. Não quer dizer que não concordo. funcione para outras pessoas, mas É, não concordo. não, Achei isso não uma quer dizer que crítica não funcione para outras tendenciosa. pessoas. Isso eu concordei em parte, porque eu acho que o filme partiu muito de uma necessidade nossa de se expor um para o outro, muito mais do que para as outras pessoas, sabe? Mas não quer dizer também que ele não crie pontes com outras pessoas, assim. Inclusive, Sim. várias pessoas disseram que, tipo, se sentiram, tipo, tocados pelo filme, principalmente na pandemia, assim, as pessoas se sentiram tocadas, porque não, É tipo, isso. poderia Oh, ver os namorados, eita, tá cortando. dos ficantes, assim. Tá cortando uma Gente, você ouvindo? Você voltou. Eu tô te ouvindo. Pronto, você voltou. Pronto. E aí, só pra tipo, terminar mesmo, tá falando que é massa isso, porque acho que o filme é tanto pra gente assim, mas ele sai assim da gente, sai desse particular e vai pro público, e as pessoas conseguem se identificar e conseguem se relacionar. E teve pessoas que disseram que mandaram para as pessoas que elas estavam afim. Enfim, acho que é uma ponte interessante que faz aí do cinema com a vida mesmo, né? Massa, eu vou. Não sei se você tá me ouvindo? Está dando uns cortes. Pronto, você Eu tô voltou. te ouvindo. Não, e assim, eu achei o Dias com Você muito doloroso. Inclusive, eu fico muito feliz de saber que vocês estão juntos ainda, porque me doeu muito aquilo, porque é de fato
é uma presença-ausência, né, de alguma forma, porque é um preparativo para não vamos mais estar juntos. Então, dentro do contexto pandêmico, e é uma coisa que é muito interessante nos 3 filmes. Os 3 filmes falam de algo que Bernard trouxe, que é a dimensão da paixão. Os 3 filmes falam dessa dimensão. Os 3 filmes falam de casais ou relações, né? Eu já vou introduzindo o de Caio, ou casais ou relações que não estão, que são, mas não estão, né? E tratam dessa. Eu gosto muito da forma como a curadoria do Panorama é feita todos os anos, porque sempre tem esse fio invisível entre os filmes. Esse fio invisível que não necessariamente é pronunciado, nem é muito demarcado, mas que você consegue sentir. E tem esse fio invisível é a paixão, como colocou o Bernard, mas também é essa presença-ausência, esse ser que não está. Impermanência, talvez, né? Isso, essa impermanência. E o filme Angostura, que é o filme de Caio, tem uma engenhosidade poética que impressionou a todos nós da curadoria. Assim. A gente ficou muito chocado, porque eu vou falar uma coisa minha, tá? Que eu sou professora de cinema também, e eu estou muito incomodada porque está graçando, eu acho que por conta das faculdades de cinema, está graçando essa coisa do filme carta, ou do filme feito com fragmentos de passado, seja ele fotos, enfim, fragmentos do passado, muito mais fotos. E aí é o filme que tem essa coisa dessa fragmentação, que traz o passado através de fotos, objetos, não sei o quê, com o off que ou é uma carta de alguém para alguém, ou é essa pessoa explicando o que são aqueles objetos. Então, assim, ultimamente, esse tipo de filme tem graçado nos festivais. Nada contra, mas, assim, eu comecei a identificar que vem muito de exercícios que as faculdades passam, os filmes se constituem, e aí eles terminam indo para os festivais. Só que o seu traz uma engenhosidade que é muito doida, assim, que é uma engenhosidade poética muito plangente também, porque você pega esse mesmo conceito, são fragmentos de coisas, né? Já que a gente está falando de Exu, de Ansan, é um carrego, né? Carrego na cerimônia do candomblé axexê, Cruz Nagô, o carrego é os objetos que eram caros à pessoa que morreu. Né? E aí você traz que você coloca diante da assembleia, né? Você coloca diante do terreiro para homenagear aquela pessoa. E é mais ou menos o que você faz. Eu acho que todos os 3 filmes têm um pouco desse carrego aí. Mas no seu, você coloca esses objetos, esses fragmentos de realidade, essas coisas de uma forma muito simbólica. É imagem, mas é símbolo. Fala sobre pandemia sem falar, igual aos dias sem você, aos dias com você. Os dias com você também fala sem falar. Não é uma coisa escancarada. Eita, Luan caiu. Tomara que ele volte. Você falou, olha o poder da palavra, os dias sem você. Os dias com você. Os dias sem você caiu. Mas depois eu corrigi, né, gente? Depois que volta a fita de erro para ver se eu corrigi. Aí ele caiu. Adoro. Enfim, tomara que ele volte. Vamos esperar em Cristo que ele volte. Então, aí é isso. Quando está todo mundo fazendo videocarta sobre pandemia com off, você chega com essa reconstrução da realidade a partir de uma colagem do passado, né, com fotos e outras coisas, com esse carrego, né, que você recria esse gênero que está se criando aí de videocarta, não sei o quê, de uma forma pós-estruturalista. Você desconstrói isso, você desconstrói o conceito também da videocarta. Né, esse conceito aí, não sei o quê, é um carrego em off. Você desconstrói isso, né, trazendo esses outros elementos, então, e atando os elementos todos numa teia simbólica e extremamente subjetiva. Aí eu queria que você falasse sobre, e assim, e aí eu quero que você fale, por favor, e depois já vou abrir um debate com isso, com essa teia aí simbólica que todos os filmes têm e que unem vocês. Eu queria depois que a gente
quando o Caio devolver a palavra, que a gente já começasse a debater sobre esse liame aí, que é tão tênue e fino, mas que é tão rigoroso, fragoroso, né, nessa cinematografia que tem nessa competitiva Nacional 4. Por favor, Caio. Ceci, antes de tudo, muito obrigado pelas palavras sobre o filme. É muito bom, assim, voltar, como o Bernardo estava falando, voltar a esse espaço não só de possibilidade de mostrar o filme, mas de trocar uma ideia sobre ele, né? De fazer circular essas ideias que, às vezes, que muito marcadamente no processo da pandemia ficou também isolado, né? E também agradecer, de uma forma geral, ao Panorama. É um festival que eu há muito tempo paquero, assim, de longe, e pela primeira vez estou tendo a oportunidade de exibir um filme, né? Enfim, é muito precioso para mim mesmo essa oportunidade. Antes de responder assim a tua questão mais diretamente, eu gosto de pensar assim também e já também antecipando um pouco o segundo momento do debate, eu gosto muito de pensar esse fio que costura esses filmes, muito a partir de uma coisa que está no texto do meu, que são essas distâncias que não se medem no mapa, né? De alguma maneira, tanto no filme de Bernard como de Luana e Letícia, e no Angostura, a gente está tratando de uma dimensão simbólica muito presente, assim, né? Da distância, da saudade, do afastamento, do isolamento, né? E aí, de alguma maneira, o gesto principal do filme era um pouco esse, assim. Quando o Luan fala que o filme dele recebeu uma crítica por talvez ser muito íntimo e só funcionar para as duas pessoas, eu acho que é um pouco o contrário, assim, nesse momento ele gera uma identificação que extrapola justamente esse ambiente doméstico que todo mundo estava vivendo, assim, né? Então, o gesto do Angostura, de alguma maneira, também era a partir de uma experiência muito pessoal e muito íntima, mas que se desdobrasse, assim, no que muitas pessoas estavam vivendo nesse momento, assim, pandêmico, né? De isolamento social, de distâncias físicas muito impactantes na vida de todo mundo, assim. E por isso também, e aí talvez o gesto de linguagem que eu acabei operando, assim, foi de construir um personagem que, inclusive, é uma mulher, né? Que não tem uma identificação clara, que não tem uma identidade clara, e que não tem um rosto, inclusive, né? O único plano do filme que eu filmei de fato, aquele plano que é uma mulher no centro do quadro, com o rosto coberto por um lençol, inclusive é uma referência a René Magritte, do Central Story, mas que era um pouco esse gesto, assim, né? De não centralizar numa figura específica, uma identidade específica, essa experiência do distanciamento, essa experiência da saudade, e essa experiência angustiante desse momento, né, que a gente atravessa, que eu também preferi não ancorar como sendo da pandemia Covid-19, né? Coloco como um futuro obscuro, atravessado por uma peste, por uma guerra, que não também se define, mas que está aí nesse sentido, assim, né? Para extrapolar essa dimensão doméstica, íntima, e que possa se reconectar a partir uma experiência até de alteridade mesmo, assim, né? Da experiência cinematográfica, né? A gente conseguir se projetar no coração de um outro, né? E passar por aquela experiência também, assim. Então, tudo isso estava muito em jogo, assim, na construção do filme. E é interessante você falar, assim, sobre a questão do filme Carta, porque nessa minha trajetória com o cinema educação, né, que foi até, de certa maneira, destacada aí na mini bio, o filme Carta é um instrumento muito recorrente, muito rico, assim, também, né, trabalho em projetos de cinema educação. Mas às vezes perde o sentido, né, quando é muito repisado. Mas enfim, eu concordo com você. Isso, mas o que eu estava falando era justamente, talvez por trabalhar tanto com o filme Carta, eu já tenha operado com ele nessas brechas e nessas fissuras que a própria escritura recorrente já tem se colocado, né? Como essa escritura recorrente já tem se colocado. E é um pouco um jogo narrativo e metalinguístico também, né? Porque o filme anterior, que você também citou na mini bio, que é o Hashtag, é um filme também filho da pandemia, filme filho da pandemia.
que foi feito em julho do ano passado, e que eu me via completamente nauseado, assim, pelo volume de informações que a gente recebia todo dia, né? Em todas as telas, WhatsApp, redes sociais, etc. E aí eu já senti ali a necessidade, naquele primeiro gesto, de reprocessar essas imagens, né? Trabalhar com essas imagens, não criar mais e tentar encará-las e entender como elas operavam, né? Então, o filme é basicamente um fluxo intermitente, intercalado e sobreposto dessas imagens, um pouco tentando reproduzir essa náusea mesmo que esse volume de informação, essa infodemia dentro da pandemia causava, né? E aí, com a Angostura é um gesto um pouco diferente, né? Porque tem uma perspectiva simbólica, tem uma narrativa mais estruturada, né? Que se articula a partir dessa correspondência, mas também interessado a revisar essas imagens, né? Essas imagens que nos atravessam, se acumulam diante da gente e nos provocam diariamente também, né? Por isso que a personagem em algum momento fala, né? Que são essas tralhas que ela junta nas noites de insônia, assim, um pouco. E você fala do carrego, mas de alguma maneira o filme também é uma espécie de descarrego, né? É uma forma dela se livrar também desse acúmulo e enfim, dessa angústia que se opera a partir disso também, né? Dessa reunião, dessa saturação de imagens e de informação. E eu acho que uma passada geral é essa, né? Assim, tem uma curiosidade que o filme ele foi financiado, foi possível a partir da Lei Aldir Blanc de Pernambuco, né? Do recurso da Lei Aldir Blanc de Pernambuco. Ele partiu de um roteiro que era bem diferente, assim, era um roteiro que, inclusive, era muito mais narrativo, muito mais atuado, que essa personagem central, que é a única imagem do filme, tinha outras situações dramáticas com ela, mas eu fui, aos poucos, tirando essas sequências mais coreografadas e me jogando de novo nos arquivos, justamente por essa inquietação com os arquivos, né? Arquivos no sentido do passado, mas também do presente, né? Que o filme também reúne algumas imagens das valas abertas em Manaus, dos noticiários sobre os picos da pandemia, enfim, tudo que estava gerando também e tomando os noticiários naquele momento, né? Então, acho que é isso, assim, é uma coisa interessante também que o Luan falou, e eu acho que é muito marcado, assim, na Angostura também, é que está isso no texto, inclusive, né? Que numa correspondência não cabe só afeto, né? Especialmente nesse momento, não só sanitário, mas político também, né? Eu acho que esses filmes acabam operando também como um certo rasgo nesses afetos, no sentido de que é possível também operar de alguma maneira, né, com uma certa organizar essa raiva para a gente reagir também a esse panorama, esse panorama político também que a gente está vivendo hoje. Não, eu acho perfeito isso que você fala, porque era algo que eu ia falar no filme de Bernard também, que me impressionou muito, esse pano de fundo. Todos os três terminam tendo esse pano de fundo aí que você traz, né, de organizar a raiva, de organizar a revolução dentro de nós primeiro, para depois a gente organizar a revolução fora, né? É uma coisa ultimamente que tem que ser realmente de dentro para fora. E assim, no filme de Bernard existe uma coisa a gente sempre está ouvindo alguma coisa sobre, né? E é uma coisa que os três filmes têm um campo sonoro muito rico, um campo sonoro muito bem trabalhado, assim, né? E no de Bernard a gente sempre está ouvindo uma notícia, mesmo que seja lá longe, é desmatamento, é não sei o quê. Então, aí, tipo, puxando agora o filme de Luan, o curta de Luan e Letícia, tem essa questão da intimidade, também perpassa os três curtas, mas assim, desculpa, os três filmes, né? Porque os quatro filmes, eu diria, né? Porque o Alagbedê, que é o outro filme que compõe a competitiva de Safira Moreira, é um filme extremamente intimista também na sua forma de realizar, né? Porque fala do Ferreiro de Ogum, é um homem, né, de Salvador que faz as casas de Santos, forja o ferro, né?
Mas a forma como ela também filma é uma forma extremamente íntima. Então, vocês concordam com isso, que os filmes de vocês têm essa célula pós-estruturalista da destruição, que começa, que está neles, que começa de dentro para fora, primeiro, e também queria que a gente conversasse sobre um conceito que o Bernard trouxe, da impermanência, né? Que a impermanência às vezes dói, machuca, é dolorida, mas se a gente for pensar, a impermanência é o que está nos salvando, né? É pensar na impermanência que nos faz continuar com pandemia, com situação política instável. É justamente através desse sentimento de que nada vai se sustentar, que tudo muda o tempo todo no mundo, né, como diria nosso humor, que está nos mantendo vivos. Então, eu queria que a gente começasse a conversar entre nós sobre essas duas questões aí, essa coisa do íntimo, pessoal e mundial, e a impermanência. Eu vou começar, então, porque eu acho que no Matéria Noturna, assim, tem uma coisa de... Acho que o plano inicial do filme, o close inicial, ele é meio que uma microcélula. Vê o mar, chora... Bernard travou? Bernard travou. Perdi rapidinho vocês e voltei. Pronto, bem. Não sei se agora está me ouvindo direitinho. Agora estou te ouvindo, pode continuar. Tá, então, retomando, que eu acho que esse close inicial, ele é meio que uma microcélula do filme, assim, ele contempla ali boa parte do que o filme vai fazer depois narrativamente de forma desdobrada, assim. Porque ele tem essa coisa desse que vira um riso, que vira um sorriso, né? Então, eu acho que a paixão, ela tem essa coisa de uma retomada para a ação. Eu acho que a gente está... E um dos fantasmas que rondam Jayane é essa impossibilidade de ação, é essa falta desse lugar de ação, entendeu? Eu acho que nós estamos... A pandemia, o governo Bolsonaro jogam a gente o tempo todo nesse lugar que é quase um lugar da não ação mesmo, assim. A gente se acha... A gente vê essa coisa... de um lugar estéril da ação, assim, né? A gente quase vê como, não há nada mais a ser feito, é tanta coisa, é tanta, sabe? E aí, ao mesmo tempo, isso é extremamente antiproducente, assim, isso é exatamente o que eles querem que a gente ache que não é possível fazer, assim. Então, assim, a paixão, eu acho que tem uma coisa de um olhar para o mundo, renovar o olhar, de abrir o olhar para o mundo, reencantamento. Eu acho que o reencantamento é algo que me interessa bastante, assim, né? De pensar tem o desencanto, né, que vem chegando, acho que tem essa construção de um encanto, a infância como lugar de encanto, a adolescência é um lugar de descoberta de ação dentro desse encanto para um mundo diferente. Depois, na fase adulta, você começa a vir um certo desencanto, assim, né? E o que você faz com esse desencanto? Ou você tipo, se você cair na dele, você entra num labirinto que você está lascado, assim. Então, acho que você tem que ter estratégias para fugir do desencanto, para se reencantar. Então, acho que a paixão é uma dessas forças que nos ajudam a nos reencantarmos com o mundo, e ao a gente se reencantar, a gente recupera um lugar de ação no mundo. Então, o desencanto é politicamente o não interessante total, assim. O desencanto é exatamente o buraco, né? Assim, então, acho que o cinema, a arte, ela está aí também um pouco para fazer a gente olhar a vida e falar, caramba, a vida existe, a vida continua existindo, assim, e dentro dessa impermanência, a vida é impermanência, né? Acho que são lições do Rio, né? São lições de puro fluir. Então, de elementos mais básicos, assim, né? Se a gente pensar nessa... Então, acho que dentro desse simbólico, não sei se eu fugi muito do que você estava falando. Não, pelo amor de Deus. Acho que essa questão do reencantamento é algo que me coloca, é bastante importante para mim, assim, hoje. Faz todo sentido, porque, inclusive, é uma dimensão filosófica, né? Platão, Heidegger, eles colocam que você tem que se encantar, você tem que receber o bordão, como se diz Salvador, tem que ter o patos, para, a partir do patos, né? A partir do encantamento, você pensar, você agir, você partir dali para a ação. Eu acho que ação, esse binômio que você traz, ação e impermanência, né, tipo, é um puxando o outro, né?
Que foi, Luan, que você está rindo? Me conte. O que é que você acha disso tudo? Porque eu fiquei muito incomodada com a crítica que fizeram a seu filme, porque é justamente a partir desse íntimo, dessa paixão que a gente está conversando, que as coisas andam, né, caminham. Peraí que eu acho que o Luan travou. Né? Então, não, tô ouvindo, tô ouvindo. Então, eu queria, assim, o que é que você acha? E se Caio também quiser trazer uma visão. Então, eu concordo super com o Bernardo. Eu acho que é uma paixão, é um desejo também de fazer, assim, de fazer cinema. É, o seu roteiro começou como um curta, e aí, tipo, também no ato de desejo, de paixão, virou um longa. Eu acho que é muito sobre isso mesmo, sabe? Sobre, tipo, se botar na ação, tipo, do desejo, de estar apaixonado também, e de fazer acontecer mesmo. Eu percebo também isso dentro, tipo, essa impermanência também, assim, como um lugar de transição mesmo, de estar na movência, assim, porque o filme Os Dias com Você, ele também, ele tá, tipo, inclusive no panorama como Bahia, assim, mas ele foi feito em São Paulo, mas também ele foi terminado, tá em dois lugares ao mesmo tempo, assim, sabe? Eu acho que é um pouco sobre isso também. E tipo, aí pensando no filme, eu acho que tem uma coisa muito preciosa nele, que é esse início, tipo, de um Twitter, começa, tipo, de um tweet, né? Que já diz que eu vou embora. Então, tipo, tudo depois desse tweet é meio que, tipo, colecionar momentos preciosos da nossa relação, assim, sabe? Pra, tipo, não sei, algum movimento de nostalgia que nasce a partir daquele tweet vai, tipo, meio que contaminando todos os outros planos que vêm, sabe? E aí tem uma questão que a gente tá tão saturado pelo, tipo, cotidiano mesmo, por estar aqui na tela, por estar em casa, e aí eu acho que o filme, a gente redescobriu a preciosidade do cotidiano também, sabe? De tomar café junto, tipo, de fazer uma praia fake no Google Meet, sabe? Então, acho que tipo, reinventar o cotidiano nesse que a gente vive trancado em casa é também um gesto de se mover, né? Se não, tipo, de não se deixar bater pela, enfim, tipo, pelo cansaço, tipo, pela inação, né? A gente se sente muito, tipo, imóvel assim em casa, né? Como se a gente não pudesse agir no mundo. Então, acho que agir pelos filmes tipo, é super importante, assim. E eu vejo essa impermanência um pouco também no processo de montagem, assim, de Os Dias com Você. A gente queria, tipo, trazer várias formas de montagem, utilizar vários, tipo, fragmentos de coisas que a gente estava, tipo, vendo bastante. Então, acho que é uma montagem muito orgânica também, que aconteceu na conversa e na experimentação, assim. A gente não fez um roteiro em nenhum momento de montagem também, então foi, tipo, justamente se colocar no desejo de contar essa história e de experimentar essa história também, né? E é doido, porque pensando nos três, Caio, também quero saber de você. A gente vê também uma coisa, quando o Bernard fala de permanência, eu vejo, e eu coloco também o filme de Bernard em perspectiva com a Lag Bebê, eu vejo uma questão também de uma impermanência secular, né? De uma impermanência diaspórica, né? Ou seja, a gente não está falando de nada muito longe de nós. A gente está falando de um adensamento, na verdade. Né? Porque é isso, esse afastamento, esse desencantamento, esse reapaixonamento, que eu acho muito representativo no filme de Bernard, com a vinda da África, né, pelo mar, né, para chegar aqui no Brasil. Então, é como se a gente estivesse, de fato, discutindo algo atávico, algo ancestral. Essa atualização do navio também, né? É. Do negro e o navio chegando, mas de uma outra maneira, sabe? E sim, e se a gente for pegar também o filme de Luan e Letícia, essa coisa de cachoeira, né? Tipo, que é um lugar negro, é um dos principais lugares negros assim do mundo, né? Com uma ancestralidade fortíssima e tal. Então, e no filme de Caio também
tem essa questão, né, do mar, né? Também existe um pronunciamento aí do mar. Então, Caio, eu queria que você... como é que você vê? Porque Angostura, digamos, ele é o menos canônico, né? Vamos dizer, vamos colocar. Vamos dizer isso, né? Não, inclusive, não é nenhuma busca pelo cânone, porque o cânone a gente está aqui para romper mesmo. Mas, assim, digamos que ele seja o menos canônico, mas demonstra de uma forma muito mais esgarçada essa questão da impermanência, né? Então, me conte aí. E eu acho que tem isso muito presente nos filmes, que é o presente e o futuro também como um problema, né? Acho que os três, pelo menos os filmes que compõem essa amostra, todos eles estão diante do presente e do futuro como um problema, não como um determinismo, né? Eu acho que todos estão conscientes das questões que nos atravessam, inquietos com isso, né? Apesar de, no caso de Luan, estarem fadados a uma separação, no caso de Angostura também, né? De Bernard, isso é um problema, né? Isso é um problema a ser pensado e a ser tido como uma questão a se intervir também, né? Então, acho que, de alguma maneira, existe aí um diálogo que está com essa atenção para uma possibilidade de intervenção numa realidade, né? E aí, já que é o centenário de Paulo Freire, é algo que eu sempre trago também, essa ideia que para mim é um mantra também, que é: nenhuma realidade é assim mesmo, toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. E acho que todos os filmes trazem personagens também que estão com essa inquietação diante da realidade, que não é assim mesmo, e que ela pode funcionar também como uma fagulha de transformação, assim, né? Seja íntima, seja através de um movimento maior também. Muito massa. Gente, eu queria que a gente fosse para as considerações finais, já agradecendo a presença de vocês e já convidando todo mundo, gente, todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a gente, por favor, vão no site do Panorama, assistam esses filmes que são de uma potência inimaginável, né? Não só, deixa eu pegar aqui minha pesca, A Matéria Noturna, Os Dias com Você, Angostura, mas também a Lagbedê, Ferreiro de Ogum, que é de Safira Moreira. Os 4 filmes são de uma plangência assustadora, assim. Eu convido vocês todos a assistirem. E queria que vocês, por favor, dessem suas considerações finais sobre, enfim, falassem sobre projetos futuros, se vocês tiverem, sobre o que é que vocês acham que vai ser o futuro do cinema nacional, enfim, e alguma mensagem também sobre o filme de vocês. Luan sempre ri. Começando por você, Caio. Vou inverter aqui o relógio. Então, aproveitar de novo para agradecer, né, o espaço, a troca. De novo, assim, muito rico fazer circular as ideias que a gente está aguardando há tanto tempo também, né? E ver os filmes juntos também, acho que abrem as possibilidades para rever os filmes de outras formas também, né? A partir desses diálogos. Em algum momento eu falei sobre organizar a raiva, isso acho que é uma coisa, um mote, assim, que tem me inspirado um pouco, assim, me inspirado bastante, assim, nesses últimos tempos, e que vem, na verdade, de uma agremiação carnavalesca aqui de Olinda, aqui de Pernambuco, que nesse ano de pandemia, que a gente não teve carnaval, no ano passado, em 2021, né, que a gente não teve carnaval presencial, o mote do Eu Acho É Pouco, que é o nome da agremiação, foi defender a alegria e organizar a raiva. Então, acho que isso tem que atravessar não só as nossas microatuações políticas cotidianas, como tem que estar presente também na nossa forma de tomar para si a briga do cinema brasileiro, né? Sem perder a alegria, defendendo a alegria e também organizando a raiva, para que, como fala Paulo Freire também, a raiva não virá raivosidade, né? Não virá ódio, mas a raiva organizada ela é potência de transformação e de reação também possível, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente precisa incorporar também, para não ser também só melancolia, né? Diante da tragédia que nos abate. Um abraço para todo mundo. Eu espero que o festival seja
que renasça presencialmente agora com toda a potência que sempre teve. Obrigada, Caio. Me conte, Bernardo. Bem, complementando aqui as palavras do Caio, né, que realmente eu acho que é bem por aí mesmo, assim, né, a coisa de afirmar a alegria, assim, né, de rir um pouco na cara deles, assim, sabe, de demonstrar que a gente não se abala, assim, e que a gente e que é ação possível, né, e que acho que essa organização da Raia, ela realmente esses sentimentos quentes, né, assim, sabe, essa contradição com a melancolia, assim, né? Talvez a melancolia esteja um pouco desse lugar íntimo, individual, né? E acho que a alegria, a raiva, eles têm um poder coletivo muito grande, assim, são sentimentos que nos unem, assim. A melancolia parece que nos separa um pouco, nos joga para dentro. Então, esses que expandem, esses sentimentos que expandem, eu acho que são bastante importantes nesse momento, né, que a gente está enfrentando e que a gente vai continuar enfrentando por alguns anos, de necessidade de organização para que a gente saia desse lugar tão obscuro que a gente entrou. E eu acho que o cinema, agradecer de novo o Panorama pela briga por ser presencial, porque eu acho que isso é fundamental nesse momento. Justamente, ainda mais que o Itaú, que está ganhando pouco dinheiro, né, tirou tadinho deles, já tiveram que fazer cortes, né? Cortaram o cinema aí, cortaram o cinema no Sul também. Então, assim, acho que é fundamental a gente fincar o pé em alguns momentos, e eu acho que o Panorama está fazendo isso. Agradecer a toda a equipe do Matéria Noturna, como eu disse, um filme feito muito em parcerias, né? A Safira Moreira, que eu acho que faz um pouco desse elo que você fez entre o Matéria Noturna e o Lag Bedé, assim, esse olhar que ela traz, o Elket Bungué, que é uma parceria que vem desde 2013, desde o início do meu primeiro curta, a Shirlene também, que está lá no Sopro e Subir em 2015, então são o Kaique, pessoas que estão dentro da minha filmografia, seria impossível sem essas pessoas parceiras e que acreditam e que em algum momento compram essa ideia e vamos lá, vamos fazer junto. Então, acho que cinema tem essa beleza de ser uma arte necessariamente coletiva, né? Às vezes é um pouco difícil a gente organizar, de realizar, porque é sempre uma galera, mas é bonito isso, de ter que organizar uma galera para colocar algo na tela, né? Para que algo surja. Então, acho que fica essa... Vou terminar com essa fala da coletividade do cinema, né? E acho que é pela coletividade que a gente busca e que a gente encontrará a nossa salvação apenas, assim, né? A individualidade, ela pode dar ali essa fagulha, mas aí é organizar essa fagulha, é juntar essa fagulha com a fagulha do outro e vamos todo mundo de fagulha em fagulha, a gente reacende essa fogueira. Com certeza. Obrigada, Bernardo. Diga, Luan. Eita, Luan travou, eu acho. Luan, está me ouvindo? Acho que ele travou. Enquanto ele... Aí. Está ouvindo? Estou vendo você se movimentando. Não sei se você está me ouvindo. Agora foi. Você está desligado. Está me ouvindo? Você está mutado, eu acho. Desmuta. Ah, travou. Eu tô. Pronto. Voltou? Bom, deixa eu ver se ele volta. Mas, Bernardo, enquanto ele volta, Fellini falava dessa coisa da coletividade no cinema. Ele dizia que era uma turma que, se você olhar, à primeira vista não tem nada a ver, mas que quando se juntam todos, cria aquele circo uno, faz o que tem que fazer, que é o filme, e depois cada um se dispersa para um lado, mas tem todo mundo, vai ter sempre aquele elo, vai ter sempre aquele feeling comum. Eu gosto muito dessa imagem que Fellini traz, assim. Ele chama a equipe dele de trupe. Eu acho que isso é fundamental, e aí a gente partindo para a vida, deixa eu voltar porque ele caiu, eu acho. A gente partindo para a vida, eu acho que
tem toda a razão, assim, no coletivo é que salva. No individual a gente chegou onde a gente chegou, né? Pensando só na gente mesmo, a gente chegou onde a gente chegou. Não, com certeza. E é curioso que o Fellini tem essa coisa do circo também, né? Então, trupe é bem legal, porque o circo também é bem bacana de pensar. Assim. Exatamente, ele falava muito nessa perspectiva do circo também. Bom, não sei se o Luan consegue voltar. Eita, caiu de vez. Não sei se ele consegue voltar, não sei se vamos dar uma esperada nele para ele voltar, gente. Pronto, ó. Isso, maravilha. Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, pronto. A minha internet está péssima, eu peço perdão. Imagina. Então, eu queria agradecer ao Panorama. É a primeira vez que eu estou no festival também. Eu comecei, na real, a participar de festivais esse ano. E aí, eu acompanhei o Panorama por muito tempo em Salvador. Foi o primeiro festival que eu comecei aí. Então, também faz parte da minha formação, assim, em cinema. Antes de eu entrar em cinema, eu já assisti os filmes, no Glauber. Então, é um espaço super massa também. O centro tá ficando cada vez mais abandonado, de novo, assim, sabe? Por causa, de especulação imobiliária, tá tirando ônibus, tá tirando tudo. Então, tem esse movimento de voltar, para o cinema presencial. Eu acho que é essencial, para manter o centro vivo também, né? E aí eu queria agradecer o Panorama e agradecer a Letícia Cristina por ter feito o filme comigo. E eu fico feliz que ela vai poder participar do debate presencial. E eu acho, assim, eu acho que é um filme que eu fiz e que eu espero que instigue outras pessoas a também pegar um pouco do seu acervo, assim, esse acervo digital que a gente vai acumulando e transformar em obras, né, em transformar em filmes. Eu acho que até de certa forma uma prática de conservar esses dados que a gente cria uma reinvenção nesse processo, e que eu acho muito massa que o filme tem sido aceito em festivais. Ele é muito simples, mas que ele tem uma força justamente, eu acho, por mobilizar esses arquivos pessoais, essas coisas que a gente às vezes nem usa, posta no Instagram uma vez e esquece, mas retomar isso como filme, né, como força de cinema mesmo, eu acho super válido. E a questão da raiva também, eu acho que é essencial para o momento que a gente está vivendo, assim, não esquecer da alegria, mas eu acho que dar um enfoque na raiva é preciso aí, principalmente para o ano que vem, assim, um ano de eleição. Então, espero que o cinema esteja atento e utilize essa raiva enquanto força mesmo, sabe? Para desarticular, porque eu acho que tá nesse processo de desarticulação do que vem sendo colocado, né? E não é uma raiva meio aleatória, que nem a galera da direita tem, mas uma raiva direcionada a desarticular essa política, né? Através do cinema. Construir uma raiva que construa esse desmonte que a gente está vivendo, né? Bom, gente, muitíssimo obrigada pelo debate. Foi muito rico, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, assim. Foi bem profundo, assim como da profundidade dos filmes, da profundidade que os filmes de vocês traz. E eu queria agradecer, então, a presença de Caio, de Luan e de Bernard aqui com a gente, e dizer que o Panorama Internacional Coisa de Cinema, que está na sua 17ª edição, este ano conta com o patrocínio do Instituto Flávio Abubac e o apoio financeiro do Estado da Bahia através do Fundo de Cultura da Bahia. Gente, agradeço imenso, muito sucesso, muitos filmes para a gente, viva o cinema nacional, viva o cinema brasileiro, viva os festivais de cinema, viva. Obrigada pela presença e também por fazer filmes, por estarem nessa batalha pelo nosso cinema e pela nossa defesa simbólica, né? Por esse espelho simbólico que a gente precisa ter, essa identidade que a gente precisa demonstrar nas telas do cinema. Muitíssimo obrigada. E obrigada a vocês que estiveram aqui também com a gente assistindo.
Eu que agradeço. Pelo E quem carinho. Oh. Mas, assim, tipo, o filme de vocês me deu uma carga de afeto tão grande que os três e mais o de Safira, que não tinha como não ser. E obrigada a vocês todos que estavam aí também presentes assistindo a gente. Assistam os filmes da Competitiva Nacional 4, assistam os filmes do Panorama e bom dia, obrigada. Beleza, bom dia.